Primeiro grande reforço para 2026? Vai custar caro. O ano do Inter, o próximo, tende a ter mais investimento. Será? Vamos falar disso logo após a vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, tudo bem? Vou pedir para vocês já chegar dando like, se inscrevendo no canal, ajudando a fortalecer esse trabalho que a gente faz aqui no YouTube, tentando trazer informações para vocês. Sim, estamos falando de 2026, não é de agora, a gente vem falando já há algum tempo. 2026 é um ano muito específico para o Internacional, principalmente para a gestão Alessandro Barcelos. É o último ano de gestão, muitos comemoram isso, outros não, mas é o último ano de gestão e geralmente não é um caso exclusivo do presidente Alessandro Barcelos. O último ano os investimentos são maiores, porque é neste momento que é pensada a questão de uma reeleição. Não, o presidente não pode concorrer à reeleição, tá? Mas uma indicação dele ganharia força com títulos. Então é um ano que o Inter, como eu vou pegar um compilado de informações de alguns colegas, por exemplo, o Wagner Martins, o Vaguinha, ele traz que o all-in do presidente Alessandro Barcelos vai fazer investimentos fortes no futebol. Muito nessa situação de que é o último ano. Vamos ver. O Inter, que também o Vaguinha comentou, e eu concordo com o Vaguinha, o Inter deve acabar o seu balanço de 2025 no positivo. No positivo. Por mais tenha tido um déficit alto no primeiro semestre, no segundo semestre com as vendas, o Inter vai acabar no positivo. Isso pode favorecer um pouco na questão de mercado. Mas, Jairo, o que adianta estar no positivo e a dívida não diminui? Uma coisa é a dívida, outra coisa é o balanço anual. A dívida, o Inter precisa achar uma forma, um recurso urgente, formas de recursos para diminuir essa dívida. Não pode ficar com essa dívida nesse tamanho por muito tempo, porque daqui a pouco fica insustentável. O que hoje é próximo de 1 bi, daqui a pouco é 1 bi e pouco, e aí fica como? Daqui a pouco, numa situação de SAF, não estou aqui fazendo campanha de SAF, o Internacional valerá muito pouco nessa situação. Bom, surgiu uma informação nesse final de semana, acho que foi pelo Marinho Saldanha, que o Inter vai à carga de Inestrosa. É um jogador difícil, vamos lá, é um jogador muito difícil. O Inter já consultou esse jogador junto ao Atlético Nacional, que ventilou uma situação de 5 milhões de euros por esse atleta. Bom, 5 milhões de euros é um valor bem elevado. Daqui a pouco o Inter tenta uma composição, baixando um pouco esse valor, deixando uma porcentagem para uma futura valorização desse atleta numa venda, porque nós estamos falando de um atleta de 23 anos. Então, um jogador que sim, ainda tem mercado, ainda vai crescer no mercado, no cenário do futebol, e seria um reforço para o Inter. O Inter que busca se reforçar nesse setor. 2026 será o ano do Inter buscar reforços, principalmente nesse setor ofensivo. Vamos lá. O Inter tem jogadores renomados no elenco. Tem Ener Valencia, tem Borré, tinha o Wesley, tem o Matias, tem Vitinho, tem Carboneiro. O Inter busca se reforçar nesse setor, porque esse setor, mesmo tendo jogadores de qualidade, a gente sim diz jogador de qualidade, é o 10º melhor ataque do Campeonato Brasileiro apenas. E nós estamos falando pegando enfrentamento com todos, né? Não é só sobre os grandes que a gente está falando. Então, o Internacional deve ir em busca nesse setor. Bom, houve sim uma conversa com o Atlético Nacional no meio do ano, mas um negócio que não evoluiu. Então, esse é um nome que surge forte para uma investida do Inter no final do ano. Além de comprar o Carboneiro. Teria Carboneiro, Inestrosa, teria Vitinho. Mas o Inter ainda vai mexer mais profundamente no seu setor ofensivo. Eu creio, aqui é uma crença apenas, que nenhum dos 3 jogadores que hoje são centroavantes do Inter devem permanecer no ano que vem. Vou dizer até 4, porque tem o Lucas Drummond voltando, né? Esse não fica de jeito nenhum. O contrato deve encerrar no final do ano, o Inter até libera. Mas o Inter vai tentar negociar o Borré, vai tentar negociar o Ener Valencia e vai tentar vender o Matias. O Matias é a grande aposta do Inter nesse final de ano. Talvez o Matias seja elevado à posição de titular para aparecer cada vez mais e o Inter ter uma venda bem interessante com esse atleta. Talvez a venda deste atleta é que traga um pouco de recursos para o Internacional ir em busca de reforços no ano que vem.
é um trabalho que o Inter vai fazer em 2026, focar muito no seu setor ofensivo. Bom, no meio-campo o Inter também vai fazer mexidas, vai mexer na estrutura de meio-campo, em jogadores. A gente viu que chegou agora o Alan Rodrigues, Thiago Maia deve ser mantido. Thiago Maia, depois de um tempo, uma tentativa de ir para o Santos, de tudo que ele fez, ele agora está satisfeito em Porto Alegre, parece que está entregando um futebol melhor. Então nós já temos essas duas primeiras funções, talvez algum reforço, tem o Luiz Otávio, talvez algum outro reforço. Sistema defensivo, o Inter sim pode ir em busca de jogadores. Tem a volta do Bruno Gomes, qualifica muito, mas o Inter pode ir em busca de um zagueiro, mais afirmado, até depende das negociações de Vitinho, de Vitão e Victor Gabriel, que podem acontecer. Então é um ano delicado para o Inter, em termos estruturais. É um ano de eleição, geralmente é um ano muito conturbado, mas ao que tudo indica, o Inter vai fazer apostas fortes no início de 2026 para montar um time mais competitivo. Obviamente também puxado pela gangorra, porque a gangorra do outro lado começou a fazer contratações e contratações de peso, vamos ser sinceros, jogadores com passagem pela seleção, jogadores com qualidade, passagem na Europa, então isso vai alavancar para o outro lado também ser obrigado, até para não ficar muito disparelho. Eu acho que sempre, no momento a gente via ruim essa fusão, juntando esses bilionários gremistas, eu acho que isso é bom para o Inter, porque um acaba sempre puxando o outro. Vamos ver o que o Inter trama para 2026, mas Inestrosa sim é um nome preferido do Inter para o ataque, para a ponta direita ali, para uma das extremas, um jogador de força, um jogador de velocidade, um jogador muito bom no X1. Isso o Inter gosta nos seus extremas. Dito isso, valeu, deixa o like, se inscreve no canal, vambora, tamo junto, abraço! Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?